Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Orlando, isso aqui é Estados Unidos, Copa do Mundo de Clubes, já estamos aqui, isso aqui é Flamengo, já estamos na área, né, um dos primeiros a chegar aqui na terra do Tio Sam para fazer a cobertura completa para vocês da Copa do Mundo de Clubes, diretamente aqui de Orlando, né, cheguei aqui um pouco tarde, mas a gente trazendo aqui todas as notícias para vocês, tem muita coisa para a gente trazer, o Flamengo tentando aí, né, sondando no apagar das luzes aí do prazo de inscrição para a Copa do Mundo de Clubes, tentando ali contratar jogadores, o Flamengo correndo contra o tempo ali com o Carrascal, também tentou um outro jogador, segundo o Mauro César Pereira, a gente vai trazer tudo aqui agora para vocês, 3 reforços também do Flamengo confirmados pro Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, a gente chega aqui agora com o oferecimento da Bet Oficial da Nação e bateu, hein? Bateu Portugal e Espanha, nossa dica bateu linda. Quem foi na nossa dica se deu muito bem. Lembrando sempre, fazer o cadastro, jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Olha, eu chego daquele jeito, lembrando você de compartilhar com todo mundo, jogar nos grupos, dar essa moral pra gente, WhatsApp, tudo que você puder, dá essa força aí que se ajuda demais o nosso trabalho. Aqui, 1 hora a menos que no Brasil, mas estamos aqui, né, trabalhando até no banheiro do avião. Eu fiz vídeo. Não tem local, irmão. Trazer notícia, né, tem que trazer notícia do Flamengo o tempo todo. Então a gente trazendo aqui para vocês a verdade também sobre a multa do Gerson. A verdade sobre a multa do Gerson. Eu fiz uma apuração, né, diretamente com a diretoria do Flamengo. Eu conversei com a diretoria do Flamengo e a diretoria passou que não procede, que a multa era de 200 milhões de euros. Muita gente falando que a multa era de 200 milhões de euros e baixou para 25. Não era. Eu já vou começar aqui falando para vocês a realidade. A multa do Gerson não era de 200 milhões de euros. É porque isso não é divulgado. Mas agora, vendo que essa informação saiu de 200 milhões de euros e que teria baixado para 1/8, né, 25 milhões de euros, vieram nos procurar e falar, olha, a multa não era essa. A multa não era essa. A multa era de 70 milhões de euros. Ah, baixou a menos da metade? Ok. A multa do Gerson baixou a menos da metade. É para se preocupar também com multa de Pulgar baixando a partir do ano que vem para 5 milhões de euros? Qualquer um pode chegar e comprar o Pulgar? Pagar ali a multa do Pulgar? Para se preocupar. Eu não acho legal. Eu não acho bacana baixar tanto. Agora, o Flamengo também, não tem inocente, eu já falei aqui, o Flamengo queria também negociar, o Flamengo precisa vender jogador, isso é a realidade do futebol. O Flamengo sabia que 25 ia chegar alguma multa, ia receber o dinheiro à vista, o Flamengo colocou, mas não era de 200 milhões de euros para 70 milhões, tá? Não era de 200 para 25 milhões, era de 70 para 25 milhões de euros. Tá? A diferença é bem grande, bem grande. Pô, 200 milhões de euros para 70, né, é muita coisa. Óbvio que baixou a menos da metade, né? Até aí morreu Neves, mas, né, a gente sabe que a informação é importante a gente trazer aqui ainda mais apuração aí, né, apuração diretamente com a diretoria do Flamengo. Então eu gosto sempre de buscar a informação correta, né, e é muito importante a gente trazer a verdade aí sobre a multa mais baixa do Gerson, tá? Então agora você sabe, a realidade não era 200, era 70 e baixou para 25. Olha, a gente tem aqui informação importante para trazer para vocês com relação a um jogador que o Flamengo sondou, assim como o Carrascal, que eu já falei para vocês, que o Jorge Carrascal, jogador aí colombiano, 27 anos que o Flamengo está tentando contratar, o Flamengo fez uma oferta de 11 milhões de euros. 11 milhões mais 2, chegando a 13 com metas. Já falei que eles querem metas mais fáceis de bater e querem 12. 12 mais 2, mas com metas mais fáceis de bater. Eles inicialmente queriam 15, agora aceitam até 12, mas com a meta de mais 2. A questão é, eles ainda não responderam sobre os 11. Ainda não tem. No momento que eu gravo esse vídeo, eu fiz uma pergunta, eles ainda não responderam sobre a nova proposta do Flamengo, tá? Eu tô aqui o tempo todo apurando. Vou perguntar de novo se já teve alguma resposta, né? Olha só, tô perguntando aqui.
Porque tudo muda, né? Até 2 horas atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu vi a resposta, porque eu estava voando e não tinha internet no voo, só cara, na hora que faz uma conexão, eu consigo postar, gravo às vezes no banheiro, a gente corre atrás. E aí, quando eu cheguei aqui em Orlando, é que eu vi as mensagens, né? Olha, não responderam ainda, tá? Não responderam ainda não tem essa resposta. O Flamengo ainda não tem essa resposta com relação à última proposta pelo Carrascal, né? Então, como o Flamengo ainda não tem essa resposta, a gente está aqui gravando em tempo real, fazendo apuração com fonte ligada à diretoria. Como o Flamengo não tem essa resposta, eu acho que fica muito difícil o Flamengo até terça-feira conseguir fechar o negócio para registrar o jogador para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tem que pensar também em fazer o negócio da melhor forma possível, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, às vezes para correr, para você poder inscrever o jogador, você paga muito mais, tá? Então teve a informação aí do Mauro César Pereira com relação à sondagem de um outro jogador, o Malcom, né? Eu também vou procurar saber aqui sobre Malcom. Flamengo sondou mesmo, porque, cara, são muitas informações. Bom, tô falando aqui, tá? Então a gente tá sempre aqui apurando em tempo real, trazendo tudo para vocês, tá? Olha, a notícia foi do Mauro César Pereira. O Flamengo aí, ó, segundo informações dele, o Flamengo fez uma sondagem, né, a Malcom, que atua no Al Hilal, tá? Ao saber do interesse do rubro-negro, o atacante deixou claro que abriria mão dos altos valores que recebe no time saudita, e com isso as conversas que não abriria mão dos altos valores, tá errada a matéria, que não abriria mão dos altos valores que recebe no time saudita, e com isso as conversas acabaram se encerrando, tá? O Malcom chegou ao Hilal em 2013, foi comandado por Jorge Jesus. Na época, eles pagaram cerca de 315 milhões de reais, né, ao Zenit para contratar. Foi a venda mais cara da história do time de São Petersburgo, né? E o contrato com a equipe saudita é válido até 2027. Então, gente, é um jogador caro, que eles pagaram um valor absurdo. Eu, de verdade, eu não vejo assim eu não vejo isso como uma coisa viável, né? Como um negócio viável. Acho muito difícil, tá? Embora o Mauro César Pereira tenha trazido essa informação, eu acho muito difícil de se realizar essa situação aí do Malcom, tá? Assim que eu tiver uma resposta também, eu passo para vocês. Só rapidinho, gente. Não respondeu ainda não. Então a gente está aqui sempre em tempo real, trazendo para vocês aqui as informações, né? O Malcom é muito bom jogador, tá? Joga demais. Um jogador aí caríssimo, totalmente fora da realidade do Brasil, salário altíssimo, né? Vencimentos anuais altíssimos. Eu, sinceramente, e ele não abre mão para jogar no Flamengo. Não sei dizer para vocês se seria algo só visando aí a Copa do Mundo de Clubes, mas, né, ele já vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então, não tem muito sentido, tá? Olha, o Jorginho publicou um vídeo do Zico para comemorar a chegada ao Flamengo, cara. Muito legal, né? O Jorginho aí publicou um vídeo do Zico, mostrando aí todo o carinho que ele tem pelo Zico, né? No post o Jorginho apareceu vestindo aí o novo manto, né? E segurando um globo terrestre, fazendo a menção aí do Mundial de Clubes. Na sequência, ele compartilhou um vídeo aí no qual o Zico aparece ao lado do Jorge Benjor, que cantava a música de Domingo Não Passará. Então, pô, é importante a gente ver o Jorginho aí já entrando no clima, né? Cara, é muito bom, é muito bom. E olha, tem uma situação aqui pra gente falar, que é com relação à questão do Marcos Braz. Marcos Braz pode estar levando o Pablo, o zagueiro Pablo, que está treinando em contraturno, né? Nem treina com o elenco principal do Flamengo, recebe um alto salário. E ele tem interesse aí, né? Informações dão conta que o Marcos Braz tem interesse de levar o Pablo, o zagueiro Pablo, e o Carlinhos também. O Carlinhos não quis, né? Lá pro Remo. Obrigado, Remo. Se fizer isso aí, eu agradeço demais. Pode levar o Pablo aí, leva com gosto, tá? E olha, perto de deixar o Flamengo,
O Gerson, que eu até apurei que tem interesse realmente de aceitar a proposta lá do... Que não é a proposta para ele, né, para o jogador. A proposta financeira para o jogador ele já aprovou. A questão é que tem a multa que eles têm que pagar, e eles vão pagar, já falaram que vão pagar. Né? Não tem saído nada lá na Rússia, ok, mas a informação que chega é que eles vão pagar a multa. Eles pagando a multa, o jogador querendo ir, ele vai. Então ele que está perto aí de deixar o Flamengo, depois da Copa do Mundo de Clubes, deve jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo. Ele tem conversa aí com o Ancelotti, né? Teve conversa com o Ancelotti antes do treino da seleção, os dois foram flagrados conversando, e o Gerson deve ser titular de novo, tá? No jogo de terça-feira, o Gerson deve voltar a ser titular, tá? Então, a gente tem também o Alexandro entre os prováveis titulares no duelo contra o Paraguai na Neoquímica Arena, e a gente está aí acompanhando, né, o início de trabalho do Ancelotti com esses dois jogadores do Flamengo, aí, segundo o portal GE, né, sendo aí cotados para o time principal, né, para o time titular. Segundo o GE, o treinador só deve definir a escalação na atividade de segunda-feira, de amanhã, e a provável escalação é Alisson, Wanderson, Marquinhos, Beraldo e Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior, tá? Então, a gente trazendo aí tudo para vocês. Olha só, também trazer aqui para vocês a situação aí do Gerson, que a Raíza confirmou a nossa informação do vídeo que eu fiz no banheiro do avião hoje. Vocês devem ter acompanhado mais cedo, até foi muito bem o vídeo aqui, da questão do reembolso, tá? Que eu falei para vocês que não era um valor de 50 milhões, não era aquele valor todo. Tá? Ela falou o seguinte: o Flamengo adiantou pagamentos ao Gerson referentes aos direitos de imagem do novo acordo durante a renovação de contrato, algo comum no futebol. Caso ele se transfira para o Zenit da Rússia, o jogador terá que devolver parte da quantia, já que não cumprirá integralmente o vínculo com o clube. Então, é o valor ali, né, que eu falei para vocês, que não era todo, não eram os 50 milhões, eram parte, mas era um valor bom, mas é parte, tá? O Flamengo aí definiu horários dos últimos treinos antes da viagem para os Estados Unidos. Então o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira às 9h30 da manhã e já últimos treinos para a Copa do Mundo de Clubes. Depois vem para cá e já treina aqui nos Estados Unidos, em Atlantic City, onde a gente vai estar, né? O elenco volta a treinar no mesmo horário na terça-feira às 9h30 da manhã. Quarta-feira o Flamengo realiza as últimas atividades antes do embarque para os Estados Unidos, previsto aí para logo após o encerramento dos trabalhos e o período de descanso, tá? Então, o Flamengo treina na quarta, embarca, sai do Ninho do Urubu às 8h30 da noite, rumo ao Galeão, para vir para cá, para os Estados Unidos. A gente que está fazendo essa cobertura para vocês aí sempre do time do Flamengo, onde quer que o Flamengo jogue, a gente tem sempre alguém, ou um repórter nosso, ou a gente mesmo lá, cobrindo para vocês. Já estamos aqui, né? Olha só, então a boa notícia, né, os 3 reforços aí que o Flamengo deve ter para o Super Mundial de Clubes, eu vou trazer aqui agora para vocês. Olha só, o jogo no estádio Lincoln Financial Field, né, contra o Esperance da Tunísia. Então o Flamengo conta aí com os retornos de Gonzalo Plata e De La Cruz. É bem provável que o De La Cruz participe dos 2 últimos treinos antes do jogo e esteja à disposição. Então os dois estão em recuperação aí para poderem ser utilizados, né? Então o Flamengo já vai poder contar e também, né, o Flamengo deve poder contar com o Matias Vinha, tá? Então, o Flamengo tendo aí alguns reforços importantes para a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que, cara, o mais importante é a gente recuperar o Gonzalo Plata, sabe? O Gonzalo Plata, para mim, é um jogador muito diferenciado, é um jogador que, além de atacar, ele ajuda defensivamente. Eu acho o Gonzalo Plata, assim, fora de série. Eu acho que vai ser um jogador importantíssimo da gente recuperar para essa estreia na Copa do Mundo de Clubes, tá? Então, o Flamengo aí deve ter os retornos, tá, de Gonzalo Plata, Matias Vinha e De La Cruz, que o mais difícil aí, né, que deve ser só apenas ter minutagem e tal no primeiro jogo, mas deve ser relacionado ao De La Cruz. Mas é o que está em situação pior dos 3. Aí o Vinha já vinha se recuperando, já vinha sendo aproveitado, né, já jogou a última partida e deve estar à disposição também aí. Então o Flamengo tendo aí os reforços para esse jogo diante do Esperance da Tunísia. Então a gente
trazendo sempre muita informação para vocês. Amanhã, logo cedo, a gente chega com mais informações aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Muito obrigado aí pela sua companhia. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!